Olá, Felipe Ortega da Conex TI e hoje eu vou mostrar as novidades da versão do Zeraut na 4.1 agora, né? Nessa versão vieram algumas novidades que vamos apresentar, sendo elas novas possibilidades no portal de autocadastro. Então o que a gente tem de novidade aqui na parte do portal de autocadastro? Vocês vão perceber que agora a gente tem a possibilidade de criar campos editáveis, ou seja, agora eu permito que vocês coloquem campos que vocês julguem ser necessário na hora do autocadastro. Por exemplo, poderia estar colocando aqui placa do carro, nome da mãe, data de aniversário, o que você julgar ser necessário. E qual é o interessante aqui? Que você pode colocar o nome do campo, por exemplo, data de aniversário, né? Evitar acentuação, claro, né? E eu poderia colocar aqui data de aniversário, tudo junto, tá? Para evitar espaço, assim como estamos dando aqui de exemplo aqui em cima, né? E uma coisa que é interessante é que você pode tornar este campo como obrigatório. Então você poderia marcar ele como requerido ou não. E o mais interessante é que você pode tratar o campo, ou seja, se esse campo ele vai ser somente número, se ele vai ser somente texto, ou se ele vai ser do tipo de data, né? Ou se eu não quero tratar, é uma coisa que estou permitindo ser livre para o usuário, tá? Então aqui fica a cargo de vocês criarem mais de um campo como vocês desejarem. Lembrando que todos esses campos que o pessoal forem cadastrando, isso vai contemplar lá no relatório aqui, tá? Onde você vai exportar a lista do que existe lá na base local, ok? E o que mais que a gente teria de novidades aqui? A gente teria também a novidade de outras metodologias de autenticação, né? Sendo uma delas o SPR, né? O que seria esse protocolo novo? Esse protocolo aqui eu poderia utilizar com controladoras Wi-Fi, ou seja, Ruckus, Aruba, Unify, como você quiser. E a partir desse momento, a controladora ela solicita o Captive Portal para saber se aquele usuário pode navegar ou não. Ou seja, ele tem que vir e se autenticar. Não obstante disso, a gente tem mais duas metodologias, mas aqui seria do tipo de duplo fator. Como assim? Ou seja, além do cara ter que se autenticar com o seu login e senha, eu posso solicitar um duplo fator sendo um código. E aqui eu posso habilitar um serviço de SMS, caso você possua, né? Ou seja, o usuário ele pode receber no seu celular, por exemplo, um código na validação, assim como você também poderia habilitar um tipo de voucher. Olha só que interessante. Como assim, né? Vamos demonstrar aqui essa situação. Então vamos pensar o seguinte, eu vou habilitar o voucher, né? Aqui eu vou colocar o tamanho do meu código voucher e eu posso colocar a duração daquele voucher, ou seja, se a hora que a pessoa utilizar aquele voucher, se ela tem a duração de 1, 2, 3 dias, assim como você desejar, né? Aqui por padrão eu estou colocando 1. E depois você pode colocar quantos vouchers você gostaria de criar. Então, por exemplo, aqui no exemplo estou colocando 10 vouchers, né? Nesse momento eu faço o quê? Eu crio esses vouchers. Ao criar esses vouchers, eu vou poder vir aqui em voucher e fazer o download desta lista, ok? Fazendo o download dessa lista, eu vou abrir, né? Como eu não tenho aqui um Excel, eu vou estar abrindo com bloco de nota mesmo, né? Então perceba o seguinte, lá naquela minha lista, eu já tenho um voucher que já foi utilizado por um usuário aqui, no caso Felipe, na data de hoje aqui, né? Então, o que vai funcionar? Na hora que eu me autenticar, lembrando que esses vouchers, eles são voltados para usuários do tipo de autocadastro, tá? Então eu vou vir aqui, vou pegar o meu usuário de exemplo, Felipe, eu vou transformar ele aqui em usuário de autocadastro, vou colocar ele aqui que ele vai funcionar com faturação, lembrando, né,
que aqui, como foi um usuário que eu cadastrei anteriormente, ele está com essa função desabilitada. Mas para os novos usuários que forem cadastrados, essa função já vai vir habilitada, né? Caso você tenha algum usuário autocadastrado que você não queira, vamos dizer assim, você vai tratar como uma exceção, você pode desabilitar essa função, ok? Né? Então, perfeito. Feito isso aqui, pronto, eu já tenho um usuário aqui para mim testar. Eu vou me desconectar, porque eu já estava logado. E vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Perfeito, caí na tela do Captive Portal. E eu vou me autenticar com o meu login e senha que eu conheço, tá? A partir desse momento aqui, após validar o login e senha que eu conheço, ele vai cair na tela aqui, solicitando então o voucher. O voucher a pessoa tem que pegar, sei lá, por exemplo, numa recepção, né? Então eu vou pegar outro código aqui, mas como esse usuário ele já usou e eu estou ainda no mesmo dia, e lembre-se que eu configurei para trabalhar no mesmo dia, eu poderia me fazer utilizar esse mesmo voucher. Mas nesse exemplo aqui eu vou usar um segundo voucher. Então perceba que ele vai aparecer aqui, verificação em 2 etapas, digitar o código de segurança. A partir desse momento aqui, eu vou digitar o meu código e vou avançar. Se tudo der certo, eu serei autenticado perfeitamente. Tá? Outra coisa muito interessante nessa versão é que agora eu tenho um History User, né? Onde eu tenho aqui os usuários que foram autenticados no dia. Então eu consigo pesquisar se o usuário se desconectou, se ele logou, qual foi a metodologia utilizada, e qual é o MAC, qual o IP, qual o grupo que ele pertence também. Tá? Pessoal, esse aqui seriam as novidades atuais. Tá? Espero que vocês gostem da novidade e acompanhem nosso canal para futuras novidades. Até a próxima!